Seguimos para o debate desta tarde com o Nuno Crato, que foi Ministro da Educação do Governo PSD-CDS, e com António Carlos Cortês, professor universitário, costuma ser nosso convidado quando se fala de educação. Mas começo pelo Nuno Crato, e há pouco ouvíamos Miguel Pinto Luz dizer que o retificativo logo se vê, conforme o tal balanço financeiro ser positivo, como diz ter deixado o PS. Esta questão da educação pode pesar de tal forma que implicará um retificativo, ou é uma promessa fácil de encaixar? Fácil nunca será, naturalmente. Boa tarde. Primeiro, boa tarde. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Habitualmente, quando se discute educação, discutem-se 3 ou 4 coisas. O orçamento, o dinheiro para a educação, problemas sindicais, que são importantes, mas há outros problemas antes desse. E há muitas coisas que se podem fazer para melhorar a educação que não precisam de dinheiro. Precisam apenas de decisão política. E nós, em Portugal, não precisamos de muito para perceber o que é preciso fazer. Porque nós temos o exemplo do nosso país. O exemplo do nosso país foi um país que, de 2003 até 2015, subiu sempre nas comparações internacionais. Subiu sempre, até 2015. E que 2015 até ao ano passado baixou sempre nas comparações internacionais. Portanto, a nós basta-nos olhar para o que se passou e pensar o que é que foi que o país fez bem, e o país não é o PSD ou o CDS, não, é o PS, o PSD, o CDS, os partidos todos que acompanharam, que estiveram no governo e que todos eles mais ou menos se orientaram da mesma maneira. O que é que estes partidos fizeram bem e o que é que depois se fez mal. E a partir do momento em que isso seja detectado, percebe-se onde é que temos de centrar esforços. E onde é que temos que centrar esforços? Onde é que temos de centrar esforços? Muito bem. Qual é a grande diferença entre os anos de 2003 a 2015 e os anos de 2015 até 2023? A grande diferença, aliás, são 2. Uma é o programa, o currículo, a ambição curricular, que desde que nós primeiro tivemos o TIMSS, que é outra avaliação internacional, depois tivemos o PISA em 2000, que foram choques. E desde esse momento que se percebeu que os nossos programas eram demasiado vagos, era preciso ter programas mais exigentes, no português, na matemática, todas nas áreas centrais, percebeu-se isso e os governos todos fizeram-no. Portanto, os governos todos melhoraram os programas, tornaram mais exigentes. Ponto 1. Ponto 2. Avaliação. Os governos todos perceberam que era necessário fazer mais exames, mais provas, que era preciso saber o estado da educação. E isso foi feito desde 2003 até 2015. O que aconteceu em 2016? O que aconteceu em 2016 foi isso. Começou-se a dizer, não, estes programas muito exigentes não interessam, as disciplinas não são tão importantes, o importante é a multidisciplinaridade, o que é importante não é exatamente saber, mas é o modo de estar, o modo de olhar para as coisas, e avaliação nem pensar. Acabaram as avaliações, acabaram as provas finais do 4º, acabaram as provas finais do 6º, tentou-se acabar com as provas finais de 9º ano, tentou-se até acabar com os exames do 12º ano e foram um pouco mitigados, mas não acabaram. Facilitou-se na exigência. Facilitou-se na exigência, tanto no programa, ou seja, aquilo que queremos fazer, como na avaliação, que é saber se estamos a fazê-lo ou não. Sem professores não há escola. Sem professores não há escola. Esse é outro ponto também muito interessante. Muito interessante e dramático. Porquê? Eu diria de outra maneira, Nós conhecemos o problema como trágico. Mas o problema é conhecido desde há bastante tempo. Em 2012, quando fizemos a extensão da escolaridade obrigatória, porque até 2011 a escolaridade obrigatória ia até o 9º ano. A partir de 2012, 2013, 2014, ano após ano, a escolaridade obrigatória aumentou até o 12º ano. Foi ótimo, tudo correu com grande tranquilidade. Porquê é que tudo correu com grande tranquilidade? Porque um organismo que nós tínhamos e criámos, que foi a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, fez um estudo muito pormenorizado da população, da procura e da oferta. E nesse estudo muito pormenorizado verificaram-se 2 coisas. Primeiro, nós conseguiríamos ir para a frente com a escolaridade obrigatória sem sobressaltos, como aconteceu, como fizemos. Ninguém se lembra de falta de escolas, falta de professores, nada. Tudo se passou bem. Houve apenas 2 sítios que a direção detectou, Mafra e Sintra, essencialmente, onde poderia haver problemas, mas houve deslocação para esses sítios, tudo correu bem. Mas o segundo ponto que foi imediatamente detectado foi que, dentro em breve, iria haver falta de professores. E, imediatamente, mal isto ainda estava a ser feito, os resultados desse estudo foram
tidos em conta numa legislação de 2014, que é a legislação das habilitações para a docência que fizemos, e essa legislação dizia exatamente isto. Dentro em breve vai haver falta de professores, portanto é preciso formar professores. E há um grande problema, que é, não basta formar professores, é preciso formar pessoas que saibam ensinar. E para saber ensinar, tem sobretudo que saber aquilo que ensina. Eu estou a ficar muito tempo consigo e estou a ver que anda aqui à volta de uma questão. Eu não ando à volta de nenhuma, eu já passei de 3. Vai-me falando de várias questões e eu quero falar da questão que é a questão que os professores dizem, o respeito pelos professores. Exatamente. Passa pela recuperação do tempo de serviço. Exatamente. Total. Muito bem. Com um plano... E passa por outras coisas também. Não quero fugir, mas vou dizer. Mas já voltamos à conversa para incluir o António. Sim. Os professores é fundamental, não haja dúvida. Como é que o sistema, como é que olha... Quem está no ensino universitário, como é que lhes chegam os alunos, como é que lhes chegam os ecos de todo este protesto? Tenho de fazer aí uma correção. Eu sou professor de ensino secundário e tenho passagens pelo ensino universitário. Pronto, está esclarecido, então ainda melhor que o que é bom, porque melhor. Por um lado, como investigador da Universidade do Minho e com um pé de facto na universidade e outro no ensino secundário, o que lhe posso dizer é que não vejo hoje, na minha perspectiva, grande diferença em relação àquilo que são os alunos que chegam ao ensino superior, estão no ensino superior, e os alunos que estão hoje no ensino secundário. E, sobretudo, não vejo diferenças no que toca às competências de escrita, de leitura, a literacia, como se diz. E isso é que é grave porque os professores, ao longo dos últimos anos, eu atrevo-me a dizer, talvez nos últimos 10 anos, por diversas vezes se manifestaram a respeito de questões formais que têm a ver com a progressão da carreira, com o congelamento salarial, com a questão de se estar, enfim, parado em determinados escalões há imensos anos, e isso fere de morte a profissão docente. Há também, para além desta questão formal, outra que tem que ver com o modelo de avaliação de desempenho, que nas escolas nós sabemos é um modelo que privilegia, na verdade, a maior das subjetividades. Porque está assente, no fundo, na avaliação de um colega por parte de alguém, por parte de um outro colega que é mais velho, tem mais tempo de serviço, não está assente na competência científica dos professores. Há inúmeros casos de professores que não passam de escalão, porque não têm o sistema de cotas e não têm acesso à classificação de excelente. Muitas vezes não é por causa do trabalho que desenvolvem. Muitas vezes é porque não há simpatia por parte do avaliador. É um ambiente muito fechado e muito demasiado eu vou lhe dizer muito próximo, sinceramente, o ambiente que se vive hoje nas escolas, não é de agora, mas é um ambiente muitas vezes pidesco, de delação, de mau funcionamento. Tudo isto tem uma origem, e isto deve ser dito com toda a frontalidade, tem uma origem terrível, que foi de facto o magistério da ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que fez com que aquela figura do professor titular cavasse um fosso de facto entre os professores e dividisse a classe. Portanto, este é um lado do problema, que é formal, e depois há o lado do conteúdo. O professor Nuno Crato disse, e bem, que tínhamos que pensar também na questão da formação de professores. Nós não temos uma formação de professores digna desse nome, a partir do momento em que os professores têm uma habilitação para ensinar após a licenciatura, mas não há verdadeiramente uma avaliação de competências depois dessa licenciatura. No caso do português, minha área de especialidade, seria bom pensar-se num modelo de avaliação para os professores que vão para o ensino, seguem a via vocacional. Raras vezes essa avaliação assenta, por exemplo, na produção de um estudo sobre ciências da educação, para quem é professor sobre literatura, história, sobre humanidades, a relação entre as humanidades e as ciências. Os professores, na verdade, deveríamos todos pensar seriamente o que é que estamos a fazer hoje na escola em Portugal. Porque o que nós temos é uma tríade extremamente complexa. Por um lado, e isto não é dito porque é impopular dizer-se, não se trata só do sucesso lá fora, no PISA e noutro tipo de avaliação externa. Trata-se, na verdade, de pensar
em que tipo de gerações é que estamos a formar para o futuro. Hoje, nenhum aluno na saída do 12º ano seria capaz de fazer o exame de português. Eu convido os telespectadores, os pais, os professores a irem ver o exame de português de 1997. Constituído por um único poema, com uma pergunta de comentário a um texto literário, e depois um grupo 2, que era uma dissertação sem limite de palavras. E porquê que isso... A razão é esta, é porque, na verdade, houve uma facilitação permanente, gradual, cada vez mais acentuada, para ir ao encontro daquilo que são, enfim, as metas que organismos internacionais pedem. Ora, nós andamos a falsificar a escola e os resultados, e andamos, no fundo, a brincar à educação com uma ideia de rigor, servindo-nos de métricas, muitas vezes, que não são execuíveis, não são realizáveis no contexto de ensino, e com esta agravante, é que nós estamos confrontados com uma geração de alunos que hoje, regra geral, não leem, não têm competências de leitura, não sabem escrever, não se interessam por aquilo que é verdadeiramente, ou deveria ser verdadeiramente, a vida da escola. Uma vida que fosse uma vida livre, onde o professor fosse de facto alguém com autonomia e não dependente muitas vezes de diretivas do Ministério que condicionam enormemente a nossa prática docente. E, por outro lado, estamos confrontados com uma geração que, pós-pandemia, isso é extremamente visível, creio que o resultado do PISA mostra isso muito bem, são alunos, na verdade, com deficiências enormes, com uma agravante também, que explica até, de certo modo, enfim, a votação recente que nós tivemos num determinado partido, a meu ver, perigoso, extremista e que só vai fazer mal à democracia portuguesa. É que a escola é o reflexo da sociedade. A escola é uma micro-sociedade que reflete bem a nossa vida coletiva. E nós hoje o que temos na escola portuguesa é uma indisciplina que campeia em todos os níveis de ensino. Os professores vêm-se confrontados com ofensas verbais, ofensas físicas. Os professores não conseguem trabalhar, de facto, com tranquilidade, não têm tempo para investigar, para ler, e depois toma-se isso, de facto, dos baixos salários. É uma profissão pouco apelativa. Estamos confrontados com um problema de regime, que deve ser pensado suprapartidariamente. Não pertence, de facto, ao PSD, ao CDS, nem ao PS. É um repensar, é todo um plano em grande que passa, eu repito, pelo respeito... Aliás, eu já tive respeito pelos professores. Claro. Já tive com o professor Nuno Crato noutras ocasiões e é mesmo disso que se trata. Não há como. E respeito muitas as opiniões dele. Deixe-me fazer um ligeiro... Sim, o nosso tempo, entretanto, voou. Eu estou a evitar interromper só para maximizar o tempo. Porquê é que nós, hoje em dia, falamos muito do PISA e do TIMSS? Porque são as únicas avaliações fiáveis que nós temos. Porque, infelizmente, em Portugal, as avaliações nacionais desapareceram e tornaram-se pouco fiáveis, pouco válidas, portanto, variando de critérios de ano para ano, simplificando as coisas. Por isso é que nós... Outra coisa que os professores dizem, estabilidade. Estabilidade, com certeza. Estabilidade nas colocações, estabilidade, com certeza. Estabilidade nos programas, nos objetivos, nos planos, no enfrentar de problemas. E respeito. Vou-lhe falar duas coisas que são muito... Professor Nuno Crato, sim. Mas o respeito deriva... Eu acho que vai dizer o mesmo que eu ia dizer. Mas o respeito deriva do conhecimento que o professor tem. E do respeito pelo conhecimento que existe na escola. Justamente. E isso ouvir foi... o professor. Não só. O respeito que os sucessivos Ministérios da Educação deveriam ter tido pela classe docente. Porque nós estamos a formar crianças, adolescentes que vão ser eleitores, que vão ser cidadãos, e das duas uma. Ou queremos um país onde somos uma amálgama de números e de contribuintes acéfalos, incapazes de pensar pelas suas cabeças e insensíveis, ou então somos um outro país que todos desejamos que seja melhor. Eu queria só dizer uma coisa, professor. Não, é uma coisa muito simples. Sim. É que a palavra respeito, e o professor Nuno Crato sublinhou isso e bem, tem que ver também com algo fundamental que não tem sido pensado.
é com a questão dos currículos. Nós temos... Era aí que eu ia chegar, exatamente. Nós temos de rever e, por exemplo, no caso das humanidades, é impossível continuar a secundarizar a literatura, as artes. Não pode ser? Não pode ser. Exatamente. Não, é isso que eu queria dizer. É que, para terminar, é que o respeito não é só uma coisa vaga. O respeito é também aquilo que é criado pelo ambiente da escola. Se no ambiente da escola não há uma valorização do conhecimento e essa valorização do conhecimento começa por haver um currículo ambicioso, se isso não existe, se não existe uma avaliação externa, o respeito pelo professor começa a desaparecer ou começa a ser atacado. A partir do momento em que o professor pode dizer, e deve dizer, nós temos que saber isto, que isto é importante, o programa é este, esta é a ambição do país, as coisas tornam-se diferentes para os alunos. Se o professor diz, bem, eu estou a dizer isto, mas os vossos colegas do lado, com a flexibilidade curricular, não estão bem a estudar isto, estão a estudar outras coisas, onde é que há o respeito pelo conhecimento? Em seguida, quando o professor tem uma avaliação externa que o ajuda, o professor sabe balizar, mesmo que a avaliação externa tenha deficiências, mas sabe balizar essa avaliação externa que o ajuda a impor-se na sala de aula. Não atendo, sendo tudo vago, não havendo avaliação, havendo pressão para toda a gente passar... Muito rapidamente. Um minuto, já agora no limite, ainda ao encontro do que diz o professor Nuno Crato, os currículos têm de ser pensados com os professores que estão no terreno. Claro. Nós é que sabemos que disciplinas é que fazem falta. Olha, digo-lhe uma, que nunca existiu e faz muita falta aos nossos alunos. História das mentalidades a partir do 7º ano, articulando humanidades com ciências. Era uma boa medida. Fica aqui a sugestão e eu seguramente teremos outro encontro marcado muito em breve. Muito obrigada aos dois pela vossa